Moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração, comportamento e família, é a mulher em questão. Mulher em questão, porque o mundo é das mulheres. Mulher em questão é mais que informação. Mulher em questão. Já estamos aqui com os nossos convidados no estúdio e eu quero deixar as linhas abertas desde já para que você possa participar, não é, através do telefone 4435-9020 e do 95308-475. Na técnica hoje, bom dia, Manudinho! Tudo bem? Beleza, a gente chega aqui, encontra a porta fechada, a gente já sabe que é o Manudinho, né? Porque ele trabalha as portas fechadas. Ainda bem que pelo menos pra gente tá de portas abertas, né, mano? Ai, ai, ai. É isso aí. Então, e meus amores, então, terça-feira, aliás, terça-feira é isso mesmo, dia 1º, dia do trabalhador, e eu sempre pego no pé, né, porque eu acho que eu sou a única brasileira, não sei, das poucas, né, que eu acho que todo mundo devia trabalhar todo santo dia, mas eu sei que muita gente vai me matar por causa disso, mas não tem problema não. É que eu acho que já tem feriado demais, eu sou contra feriado. Eu acho que se a pessoa então já descansa sábado e domingo, não precisa ter feriado, e se vai parar no feriado, então não precisa parar sábado e domingo. Mas isso porque eu venho de uma família onde o meu avô, com 84 anos de idade, morreu trabalhando e ele não sabia, não tinha ideia, não tinha noção, não sabia o que era férias. E a minha família toda é assim, a gente trabalha 24 horas o ano inteiro, não vou dizer que, ai, não passeia, ai, não, né? Não, eu digo assim, claro que a gente passeia, tem momento para tudo, você precisa relaxar também, descansar um pouco a cabeça, até para poder pensar melhor. Minha mãe mesmo sempre diz para mim, minha filha, o dia que você levantar, estiver chateada, aborrecida, nervosa, para tudo que você estiver fazendo, deita um pouquinho, meia hora, 1 hora, fecha os olhos, descansa, relaxa, para você poder levantar o que? O corpo está funcionando, mas a cabeça não ajuda, não é assim? Principalmente nós mulheres que temos TPM, tem dia que a gente está assim, com um ritmo muito alto, tem dia que a gente já não está tão, já está meio depressiva, acontece alguma coisa, se aborrece com o filho, com a mãe, com a avó, aí acontece alguma coisa de alguém estar doente na família, então a gente tem as nossas baixas também. A gente precisa descansar, tem momento para tudo. Mas eu não sei, parece que o brasileiro não pode ver um feriado. O feriado é na quarta-feira, a pessoa já para na segunda, eu não entendo isso. É na sexta, já começa na quarta. É na outra semana, eu já tô saindo hoje, já vamos parar, porque... Ah, e quero fazer também uma ressalva aqui, hein? Receita Federal tá de greve. Tá de greve por quê? Vocês já trabalham um pouco, não fazem nada. Quando não, o sistema judiciário, as férias, eu não sei quantas férias vocês tiram no ano. Não sei, acho que eu vou ter que ser advogada da próxima reencarnação, se tiver, porque eu acho que as pessoas que menos trabalham nesse país é o poder judiciário. Porque você vai, na comarca vai dar entrada no como é que chama lá, gente? Nem eu entendo. Você vai... É verdade, você precisa resolver qualquer coisa, ó, abre às 10, fecha meio-dia para almoço, aí reabre às 2, você chega lá, a pessoa não tá, aí você volta às 4, fechou, aí no outro dia a mesma coisa, a pessoa não tá, saiu mais cedo, tem que vir tal hora, aí você fica nesse vai e vem, daqui a pouco no carnaval nem chegou ainda, ó, só depois de março, lá para abril ou maio. Aí vem o Natal, ó, agora... Depois do final do... Aliás, Priscila, você falou em feriado, só para abrir um parênteses aqui. Alguém me explica isso. Tem por exemplo, você falou de feriado, tem bastante feriado. Essa semana a gente tem um feriado na terça-feira, que é 1º de maio. Só não vou citar a cidade, senão o pessoal vai me bater. E quinta-feira é aniversário da cidade, quer dizer... Tem terça e quinta, aí tem segunda, pula a terça, vai para quarta, pula a quinta. Vão emendar a semana inteira, é isso? Meu Deus do céu, vamos perguntar para ele o que ele acha disso, porque ele é advogado, ex-secretário de Cultura aqui de São Bernardo do Campo, e agora, gente, candidato a deputado. Bom dia, meu amigo Admir Ferro, que prazer recebê-lo aqui. Mas, Priscila, posso corrigir, você é pré-candidato. Pré-candidato, é verdade, eu já elegi já.
Bom dia, meu querido amigo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Newton. Bom dia aí aos ouvintes da Rádio ABC, em especial do programa Mulher em Questão. Você acha que eu tô errada ou tô certa? Depende. O quê? Olha, Depende. coisa de política, depende. Depende do ângulo. Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Eu acho que o serviço público, ele tem serviços diferentes, né? Um exemplo de serviço público é o Poupa Tempo, que é um ótimo serviço, que trabalha de sábado, inclusive, né? Que você é atendida quando você agenda, né? Aliás, foi um trabalho que nós fizemos lá quando fomos diretor do sistema Poupa Tempo do Estado, né? Serviços públicos eficientes. Às vezes você diz que o serviço fecha, o atendimento fecha cedo, porém as pessoas têm serviço interno também, né? Então a gente precisa também respeitar o servidor público, que é o que carrega a máquina. Não vamos confundir o servidor com quem administra a gestão das coisas. Ai! Sentiu, né? Agora, eu vou dizer uma coisa também. Você sabe que eu tive outro dia em Diadema na Previdência. E isso que você está falando, tudo bem, eu concordo, porque minha mãe também é funcionária pública, realmente, acaba o expediente e depois eles continuam. Só que então, por que não multiplica ou não triplica esse número, então, de pessoas para trabalhar? Porque você sabe que trabalho não falta, principalmente no setor público. E eu sou, gente, eu sou contra, olha, eu não ia poder ser candidata a nada, coisa nenhuma, porque eu não ia ter nenhum voto. Eu sou contra, eu acho que setor público tinha que ser 24 horas. 24 horas, setor público. Eu acho o seguinte, arruma alguém para trabalhar de madrugada. O hospital não fica 24 horas. Você vai lá no pronto-socorro, é 24 horas. A UPA tinha que ser 24 horas. Tudo tinha que ser 24 horas. Gente, a cidade de São Paulo não pode parar. Tá vendo? Eu não ia poder me candidatar a nada. Acho que não. Não, eu tô exagerando, mas é porque justamente é isso. A fila é muito grande. Aí você tem que agendar. Se você esquecer aquela data, o que acontece comigo sempre, de vez em sempre, principalmente quando eu preciso de um exame, alguma coisa, é para daqui 40 dias. Daqui 40 dias, quando chega, eu já esqueci. Aí eu tenho que remarcar, demora mais 40, quando eu vou ver, eu já estou no fim do ano. Mas, enfim, isso é um caso à parte. Agora, o que eu quero dizer é que é muita gente para resolver as coisas no setor público e a burocracia é muito grande, Admiro. Então eu entendo isso que você está falando, que as pessoas elas trabalham inclusive depois do expediente. Mas primeiro, acho que a gente tem o acúmulo da burocracia. Segundo, às vezes não tem equipamento suficiente. E ainda falta pessoas. E as poucas que tem, às vezes que estão lá também estão doentes, porque elas trabalham demais. E sobrecarrega. E não estou falando isso para puxar o saco não, é verdade. Porque eu estive na Previdência em Diadema e eu conversei lá com o gerente geral, que é o senhor Carlos, porque estava demorando tanto uma fila que eu estava lá e tinha muita gente, inclusive uma com o pé quebrado, a outra não sei como, outra não sei com o que lá. Só tinha uma pessoa para atender no lugar que tinha que ter 4. E na outra mesa, que era para ter 20, só tinham 4. Eu falei, o que está acontecendo aqui? O senhor pode me explicar, Mas por aí obséquio? a culpa não é do servidor. Não, a culpa não é do servidor. A culpa é da gestão. Né? Exatamente. Você poderia ter, inclusive, o horário não comum. O horário que diferenciasse do horário de trabalho normal das pessoas, fora do horário de expediente, né? Porque as pessoas também trabalham. Aí precisa de atendimento no serviço público no mesmo horário que ela está trabalhando. Às vezes você pode esticar um pouco o expediente. Quero sempre dar o exemplo do Poupa Tempo. Poupa Tempo vai até às 19 horas. Verdade. Abre no sábado de manhã, justamente para que o trabalhador da área privada não precise sair mais cedo ou faltar no serviço para ter um atendimento do serviço público que ele também necessita. Mas eu acho que a única coisa de bom que inventaram foi o Poupa Tempo. Pois é, mas não é só inventar, né? Ele podia não funcionar. Ele poderia não funcionar, não digo assim que funciona, é verdade. Não, é verdade, eu concordo com você. Porque realmente é um mas trabalho se ele funciona, diferenciado. por que outro tipo de atendimento não funciona? Não é verdade? Então, por quê? Por que o serviço do Estado, que é servido através do Poupa Tempo, funciona direitinho e com hora agendada? E te atende na hora agendada. E os demais serviços, por exemplo, do governo federal não funcionam, tipo o INSS, por exemplo.
Mas isso não é culpa do funcionário público, não, do servidor, não. O servidor, ele trabalha direitinho. Agora, precisa gerenciar, né? Uma orquestra não funciona sozinha, os músicos não tocam sozinhos, precisam do maestro. Acho que é aí que está o problema, né? E é verdade, né? É bom deixar isso bem claro, porque tem pessoas que ainda confundem, né? Acham que a culpa é somente apenas do servidor, né? E não da gestão, no caso, como você colocou. Não, a grande maioria do servidor, eu fui secretário de Educação e Cultura de São Bernardo, fui diretor do Poupatempo, a maioria do servidor público, a maioria do funcionário é altamente compromissado. Agora, se a gestão não está nem aí, se é tudo bagunçado, se você não tem nada sistematizado, se você não tem equipamento necessário, não tem as ferramentas, né, aí não vai funcionar. Agora, o mais engraçado é que às vezes sobra dinheiro para algumas coisas e falta para outras, né, Admir? É porque, na verdade, governar é sinônimo de priorizar, não é? Isso aí acontece em casa também. Você recebe um salário, se você for comprar aquilo que você pode esperar para comprar, você não vai comprar aquilo que você tem necessidade. Primeiro você compra a comida, não é assim? É priorizar, né? Você não tem dinheiro para tudo. Então é necessário que você priorize, gaste o dinheiro onde realmente é necessário ou o que é mais necessário naquele momento. Hoje, em São Bernardo, você acha que falta mais essa prioridade, falta onde? Eu acho que tem muita propaganda, por exemplo, né? O governo não precisa fazer propaganda, as pessoas sabem como as coisas funcionam. As pessoas, principalmente o governo municipal. Você anda pela cidade inteira, você não precisa fazer propaganda que você está fazendo piscinão, que você está fazendo obras, porque você vê a obra. E também não precisa fazer propaganda do serviço público, quando você vai na UPA, se você é bem atendido, né? Você não vê propaganda do Poupatempo na televisão, por exemplo. É verdade. Mas todo mundo sabe que o Poupatempo é um órgão que funciona, que atende bem, que você não perde tempo, não é? Mas não precisa fazer propaganda, todo mundo sabe. Quando você faz a propaganda é justamente para mostrar àqueles que não usam daquele serviço que o serviço é bom, e na verdade não é. Não é todo mundo que usa a saúde, por exemplo. Aí você faz propaganda que a saúde é boa, fica na consciência das pessoas que a saúde está bem, mas porque ela não usa. Porque quem usa sabe que não funciona. E assim vai. São Bernardo tem muito disso. Muito dinheiro em propaganda. Essas coisas que a imprensa deveria, na verdade, verificar. O que se gasta no orçamento só em publicidade durante o ano, você poderia fazer muito mais obras do que é feito. Aliás, você sabe que eu vi uma notícia, eu estou até aqui procurando, olha, no G1, que a dívida pública subiu mais de 14% em 2017, né? E foi para 3,55 trilhões e bateu recorde. E a gente, tudo isso assim, com despesas que a gente paga e depois paga de novo por causa dos juros. E não só isso também, esse aumento todo é com relação a tanta propaganda. Porque, não que eu não deva gastar, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu sou publicitária formada. Nós temos que fazer propaganda de coisas boas. A gente tem que divulgar o que é necessário. Mas eu quero dizer que a gente gasta muito dinheiro com papel. Mas, Priscila, propaganda na área privada é necessária. Na área privada, não é? Você tem que fazer publicidade do produto que você industrializa ou você tem no seu comércio, senão você não vende. Sim, concordo. Mas não é o caso do serviço público. O serviço público você não precisa fazer propaganda, você não está vendendo nada. Exatamente. Na verdade, você tem uma obrigação constitucional de informar. Você tem que dar informação. E às vezes você pode ter que usar publicidade para informar, mas não para fazer propaganda que só tem um benefício, que é do agente político, é do prefeito, é do vereador, é do governador e por aí afora. Exatamente, é que eu queria chegar, porque uma coisa é usar a publicidade para prestar conta. E isso, o município, no meu entendimento, tem obrigação, porque ele está usando o dinheiro público, ele precisa mostrar para o município onde está indo aquele dinheiro, onde está indo aquele serviço. Agora, há outra diferença. A diferença de prestar conta e a outra também é a questão de espetáculo, né? Tem muita publicidade aí que é mais espetáculo do que prestar conta, né? Eu quero te dar um exemplo, que inclusive nós entramos na justiça por conta disso. No carnê do IPTU, todo mundo está em casa.
É só pegar o carnê do IPTU, né? Aí você vai ver na capa, na contracapa, propaganda de obras que o governo está fazendo, ou de serviços, né? Elogiando o serviço, né? E isso é propaganda. E a informação que realmente devia ser dada não foi dada, que é a informação de quem tem, por exemplo, desconto no pagamento do IPTU, quem tem isenção, quem pode requerer. Essas informações não tem, até porque não interessa informar, porque todo desconto que você tem de IPTU, você precisa requerer, não é ex officio, você precisa requerer. Mas as pessoas às vezes não sabem que tem direito, então ela vai lá e paga sem desconto, então paga a mais do que devia, e essas informações não tem. E essa informação o governo tem que dar, não fazer a propaganda da obra que está sendo realizada. Porque é interesse aí da prefeitura arrecadar mais também, né? E às vezes uma obra ela tem publicidade várias vezes, né? Primeiro, quando você desapropria o terreno para fazer uma UPA, por exemplo. Depois, quando você vai iniciar a obra. Depois, quando o prefeito foi visitar a obra. Depois, quando foi inaugurada. Depois, quando vai funcionar. Quer dizer, é muita propaganda para uma coisa só, né? O governo passado, por exemplo, ele começou a construir, acho que no segundo ano de governo, né, do primeiro mandato do ex-prefeito, ele começou a anunciar a construção dos céus. Eram 7 céus. No último ano do segundo mandato, ele ainda estava dizendo da inauguração dos céus. Dava para imaginar que fossem uns 20 céus. Na verdade, eram só 7, que foi do primeiro ao 8º ano. Isso no governo passado. E aí se imaginava que essas coisas iam mudar nesse novo governo, e elas continuam. E o orçamento, né, da comunicação da prefeitura é altíssimo. Nossa, eu imagino. Você tem uma ideia, agora não sei nem como é que está, mas no governo passado se gastava o orçamento da comunicação, era maior do que o orçamento da Guarda Municipal. Meu Deus do céu. Gente, olha aqui, só para a gente ter ciência, aproveitando aqui a presença do Admir Ferro, a dívida pública é emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, ou seja, pagar as despesas, né? Pagar por despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e tributos. Quando os pagamentos e recebimentos são realizados em real, a dívida é chamada de interna. E aqui está explicando então dessa dívida interna o que acontece, que foi registrado esse aumento aí muito, né, mais de 14% em 2017, né? O crescimento da dívida externa no Brasil, né, é resultado da emissão de bônus, né, ou seja, títulos da dívida no mercado internacional e de contratos firmados no passado. O governo contabilizou uma queda aí, gente, de quase nada, menos de 1% em 2017, né? Agora, você vê que em 10 anos a dívida ela mais que dobrou, né? A nossa dívida ela mais que dobrou. E aqui diz também, olha, segundo o G1 na Globo, a redução do papel do BNDES, sinalizada pelo governo do presidente Michel Temer, porém deixa dúvidas sobre o financiamento de projetos que vão inclusive ajudar aí na retomada do crescimento do país nos próximos anos. Parte desse dinheiro terá que vir, por exemplo, de bancos privados e de investidores. Os números do Tesouro Nacional também revelam que a participação dos investidores estrangeiros na dívida pública interna registrou uma queda no ano passado, ou seja, os investidores eles não estão botando fé no Brasil. E isso é péssimo para nós, né? O perfil da dívida em dezembro de 2017, você pode ver que ele deixa aí muitas dúvidas e as pessoas, os estrangeiros, eles não estão investindo no Brasil. Então, além da nossa dívida aumentar, está havendo pouco investimento e muito gasto. Como é que pode isso, Admir? Para onde nós vamos? Fala para mim. Isso acontece também em casa, né? Se você gastar mais do que você ganha, né, você vai ter que recorrer ao banco, não vai ter que pagar juros. Eu sempre digo que a administração pública, medidas de devidas proporções, ela não é difícil. É só falar com qualquer mulher, com qualquer dona de casa, e você aprende a administrar coisa pública, né? Porque você tem, obviamente, é básico, né? Você tem que gastar menos do que você recebe. No governo, né, não é nem menos, é igual, né? Porque o governo não tem que guardar dinheiro.
Na verdade, ele tem que receber o dinheiro e devolver o dinheiro, né, em forma de serviço público ou de investimento público, de obra pública, enfim. Né? Ele tem que gastar bem, né? comprar barato, né? As coisas, não subfaturar, né? E gastar só o que é prioridade. Normalmente, por isso que existe a lei de responsabilidade fiscal. Antigamente, antes do Fernando Henrique Cardoso, que criou a lei de responsabilidade fiscal, as coisas eram até piores, porque chegava no ano da eleição, né, se gastava o mundo, né, e comprometia todo um outro governo, né, pagando dívida do governo anterior. Isso, felizmente, hoje não acontece. Quando acontece, né, pode acontecer o que aconteceu com a ex-presidente Dilma, né, que descumpre a lei de responsabilidade e pode ter seu mandato impeachmentado. Você falou questão de investimento, né? Alguns governos, eles bradam falando, nós gastamos milhões em tal investimento, em tal área e tal. Mas às vezes, é mais importante do que o número, às vezes você gastou milhões, mas não gasta bem. Exatamente. Que é esse problema. Você precisa gastar bem. Exatamente. Você precisa gastar bem, não é? Você não precisa comprar nada de marca, por exemplo, no serviço público, né? Você não precisa comprar nada que custe caro, né? Você tem que comprar coisa boa, né? Mas nos governos, normalmente o que acontece é o seguinte: você compra o pior e paga pelo melhor, né? E não só isso. É exatamente o inverso, né? Você tem que ter um equilíbrio dessas coisas, não é? E não só isso, Admir, eu como mãe, agora você deu exemplo, eu vou falar. O que acontece? Né? Vamos supor, é o que você falou, a gente ganha um tanto, tem que fazer, de repente, às vezes acontece alguma coisa, você tem que gastar mais, aí você tem que apertar de um lado, né? Recuar um pouco nos seus planos, ou de repente fazer um empréstimo, ou qualquer coisa do tipo, ou esticar a dívida, enfim, a gente se administra, não é assim? A gente como mãe. Agora, eu sou daquele tipo seguinte, que eu prefiro comprar uma coisa boa, nem que custe caro, não é pelo preço, nem pela marca, mas que dure. E aí o que acontece? Eu acho que o brasileiro, ele pensa ao contrário, ele pensa assim, olha, eu vou comprar o mais barato, porque eu vou poupar, só que, tipo, daqui 2, 3 anos, daqui a pouco, não vou nem dizer isso, 2, 3 anos, ele tem que repor. Por exemplo, eu vou dizer pra você, uma coisa que mulher faz bastante, né? Comprar sapato, bolsa, roupa, não é assim? Pois é, esses dias eu entrei numa loja, moça, você não quer comprar bota? Bota, eu adoro bota, gente, eu não posso ver uma na minha frente, mas eu vou te dizer, todas as botas que eu tenho umas 4 lá que já tem uns 10 anos que eu tenho. Porque você compra aquela, não é a marca, é o artigo, a gente tem que saber comprar. Inclusive isso eu já falei até num programa com as consultoras de moda, né? Se você compra um casaco bom, né? Por exemplo, meu filho compra um casaco bom, dura lá 2, 3 anos, às vezes eu compro até um pouco maior, né? E o que eu quero dizer com isso, por exemplo, dessa redução, que gasta-se às vezes muito em coisa que deveria se gastar de uma só vez por um preço até um pouco mais, e daqui a pouco tem que repor, aí fica sempre gastando. Aí coisas que são supérfluas, que você deveria gastar menos, aí você paga mais. Ou seja, a gente tem que saber dar valor às coisas nas quais realmente elas vão fazer diferença. Mas é o que eu disse, o serviço público é o inverso. Não estou dizendo que você não tem que comprar coisa boa, né? Você tem que comprar coisa boa, mas aqui acontece o seguinte: você compra o ruim e paga pelo bom. Isso também. Você paga caro. E isso não acontece na sua casa. Às vezes a pessoa pode gastar, compra uma roupa, por exemplo, que vai durar 10 anos. Sim. Mas você não pode, você vai comprar barata que vai durar 1. Certo? Você vai pagar barato, você não vai pagar caro. No serviço público, se pegar esse exemplo, ele vai comprar aquele que só dura 1 ano e vai pagar pelo preço daquele que dura 10. É muito comum você ver obra pública com 1 ano de uso, né, com já todo desgastado, piso quebrado, parede rachada. As empreiteiras nesse país, elas são abusivas, né? Quer dizer, elas vão para uma licitação, às vezes coloca o preço lá embaixo, faz, depois logo depois pede aditamento ao contrato, se faz o aditamento, né, e a obra é inferior a qualquer tipo de obra que o particular faz.
Você, quando reforma a sua casa, você planeja para reformar e ficar 20 anos com a casa reformada. Verdade. No serviço público, você vê um prefeito reformar aquilo, no ano seguinte precisa reformar de novo, no ano seguinte precisa reformar de novo, ele está sempre reformando. Quando não, se faz uma obra, né, gasta-se milhões na obra, aí vem o outro prefeito, quebra tudo porque não é aquilo que ele quer. E aí ele faz outra obra, joga fora todo o dinheiro gasto antes. Então, por isso que no serviço público tem que ter um plano de obras, tem que ter planejamento para essas coisas, não é? Não deveria-se, por exemplo, quebrar uma obra feita em tão pouco tempo. É um absurdo, realmente. Aliás, você deu um exemplo que acabou de me lembrar, que a Marquise do Ibirapuera foi gasto milhões. Não deu 6 meses, caiu. Teve que refazer de novo. E não faz muito tempo, não. Foi ano passado isso. Olha, a gente vai para um break comercial, né, Manudinho? Amores, não saiam daí. A gente já volta, inclusive, com a nossa outra convidada bonitinha. Beijo.